Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a gravação de mais um testemunho. Na verdade, já fazia muito tempo que nós não gravávamos testemunhos dias adventistas. É claro que tivemos alguns acidentes de percalço aí, mas de todas as coisas ruins que aconteceram, estamos aqui para contar, né, mais alguns testemunhos. E isso é uma dádiva de Deus. Então, eu fico muito contente de estar aqui trazendo. Ainda essa semana passada recebi um belo de um testemunho de uma pessoa que está acompanhando os testemunhos, não só aqui no meu canal, no canal da Lília, no canal do irmão Rodrigo também, sempre tem ótimos testemunhos, e as pessoas conseguem sim aprender e se enxergar dentro do testemunho de uma outra pessoa, porque nós temos semelhanidades do que enfrentamos e do que passamos dentro da Igreja Adventista, e também temos muitas coisas que nos unem no descobrimento de uma verdade que nos faz verdadeiramente estarmos ao lado de Cristo. Então, eu estou muito contente de estar aqui e principalmente de poder convidar essa pessoa a trazer um testemunho, né? Uma pessoa que eu já conheci o ano passado, fizemos contato, esse contato foi muito agradável, uma pessoa que demonstrou desde o início um discernimento fantástico daquilo que ela estava vivenciando. E normalmente quando isso acontece, a gente para se perguntar como que eu consegui ficar enganado tanto tempo. Isso aconteceu comigo e acontece com muitas pessoas. Talvez esteja acontecendo com você aí, dentro da sua casa, né? Então, que nós possamos hoje sermos agraciados com mais essa história e refletir dentro da nossa vida tudo aquilo que a gente enfrenta, tudo aquilo que a gente passa e principalmente o que que é servir a Cristo. Então hoje eu quero chamar aqui com a gente a irmã Ellen Gabriela, que vai ter muito a nos contar. Olá, irmã Ellen, tudo bem? Olá, irmão Wagner, tudo bem, com a graça de Deus. Amém, é muito, muito bom, muito satisfatório te receber aqui. Eu fiquei muito contente quando eu assisti o teu vídeo no teu próprio canal, e eu costumo incentivar as pessoas, quando as pessoas tomam iniciativa, porque muitas vezes as pessoas perguntam: "Ah, a gente está aqui gravando para aparecer", mas não, nós temos um senso de missão com que o nosso testemunho possa, ajudar outras pessoas a despertar ou principalmente olhar se exatamente isso acontece comigo, porque normalmente nós temos muitas coisas em comum. Então eu estou muito contente por te trazer aqui, né, estou contente também por ter, de certa forma, feito parte aí, te ajudado com algumas informações, muitas É ideias bom. trocadas no WhatsApp, né, e a gente fica muito feliz quando as pessoas são despertadas, quando a palavra de Deus enche o coração e faz com que as pessoas tirem as vendas dos olhos. Mas antes de tudo, nós vamos falar de você, como que você está, da onde que você é, né? Conta pra gente aqui, por favor. Graças a Deus, hoje eu estou bem. Amém. Atualmente, eu sou da cidade de São José do Rio Preto, mas quando eu acordei, eu morava na cidade de Olímpia, estado de São Paulo. Eu, eu era adventista já desde criança, né? Há muito tempo. E, na verdade, foi um choque, né? Todas as coisas que eu descobri. E assim, você, o irmão Rodrigo, foram pessoas assim que me ajudaram a ver que eu não estava louca. Porque infelizmente, você chega até a duvidar de si mesma Uhum, quando você descobre algumas coisas. uhum. É bem isso mesmo. Foi exatamente o que aconteceu comigo também, né? E a gente se coloca muitas vezes numa posição de uma cobrança que a gente não deveria de ter, e muitas vezes a gente não tem um apoio ou com quem conversar ou compartilhar aquilo que a gente está vendo diante dos nossos olhos, né? Que foi o que aconteceu contigo também. A tua história é muito parecida. Mas antes de tudo, conta para nós como que foi tua trajetória dentro da igreja adventista. Você é de berço? Você foi batizada depois de adolescente ou, depois de casada? Como é que foi? Conta um pouco da tua história para nós.
Bom, eu sou adventista de berço. Eu nasci e cresci na igreja adventista. Meus pais, eles sempre foram muito fervorosos. Era eu e o meu irmão que íamos desde criança. E assim, a minha família sempre foi muito humilde. Às vezes a gente ia a pé para a igreja, atravessava a cidade para ir a pé. E todos os sábados a gente estava na igreja e era muito bom. Era realmente algo assim que eu tinha muito no meu coração. Quando eu resolvi me batizar, eu tinha 10 anos de idade. Uhum. Eu não entendia muito ao certo, nem sequer aquela experiência. Mas eu achava bonito, né? Então eu acabei me batizando com 10 anos. Eu com 10 e o meu irmão com 8 anos. E aos 15 anos, eu conheci uma colportora que estava ali na cidade e eu achei muito bonito aquele trabalho e eu decidi que quando eu tivesse idade, eu iria ser uma colportora também. Uhum. E assim que eu terminei o ensino médio, eu fui colportei acho que uns 2 anos até eu me casar. Uhum. Foi uma coisa que eu fiz muito por amor, que na minha cabeça eu estava levando o evangelho para as pessoas, porque a gente no final, a pessoa comprava os livros de saúde, que era a introdução, para estar recebendo o alimento espiritual, que no caso era o grande conflito. Uhum. E então, para mim, eu estava ganhando almas para Cristo, levando a mensagem do Evangelho. Na época, eu estava casada com o pai dos meus filhos. Aliás, Sim. eu conheci, nessa época, eu conheci os pais dos meus filhos, acabei casando com ele também comportou comigo. E nós fomos comportores por muito tempo. Muito tempo Mas comportando. vocês se dedicavam, o trabalho de vocês integral era comportagem ou só em férias ou só fim de semana? Não, o nosso trabalho era integral, era dedicado à comportagem. Olha só. Era um trabalho, e assim foi até o meu primeiro filho nascer, e aí eu parar um pouco, aí depois eu voltei a comportar mais um pouco, aí eu só fui parar de comportar mesmo quando a minha segunda filha nasceu. Uhum. Porque aí eu já achava que era demais para mim. Aí eu comecei a trabalhar no ramo da beleza. Fui trabalhar de cabeleireira. Mas ele continuou comportando. E ficava sempre distante da família, sempre ausente. E sempre trabalhando em prol da obra. Da E obra. nisso nós acabamos também tendo muito prejuízo. Muito prejuízo, Sim. porque ele começou a trabalhar com palestras, vendendo livros motivacionais, e daí voltava cheque, e daí tinha que pagar as coisas, e às vezes a gente passava apertado. Assim foi que acabamos entregando o nosso próprio carro na associação. Imagina, que Entregamos o loucura. carro, porque naquela época eu era muito fervorosa. Eu tava, eu acho que assim, bem assim, centrada nos livros da Ellen White, e eu achava assim que era uma blasfêmia a gente ficar devendo para a igreja, e a gente não poderia fazer isso, porque tudo ali era muito sagrado e importante. E ele acabou dando o nosso carro para pagar os débitos, e a gente ficou sem carro com 2 crianças pequenas. Nossa, E, imagina. sim. Aí foi que nós acabamos tendo muito desentendimento por causa disso. E foi que acabamos nos separando. Esse meu relacionamento acabou terminando
por conta de muitas coisas relacionadas a isso. Muitas coisas. E vocês trabalhavam junto naquele momento, então. No começo a gente trabalhava junto, até eu virar cabeleireira. Sim. Eu fiquei 20 anos casada com ele. 20 anos. Uhum. E quando se rompeu o ciclo dele sair da comportagem, a gente acabou se divorciando. Se divorciou, separamos. Quando ele saiu, ou quando você saiu? Quando eu saí, ainda ele continuou trabalhando, a gente ficou junto. Quando ele saiu, a gente acabou se separando. Rompemos todos os laços por conta de financeiro, por conta de discordar das coisas e também por conta que eu era muito assim bitolada com as coisas de Ellen White. Eu reconheço que eu era muito exagerada mesmo. Eu não conseguia nem ouvir músicas, porque eu falava que estava tocando mantra, que era coisa satânica. Eu realmente fiquei. Você estava na bolha mesmo. Bem dentro da bolha, a ponto de tocar em um playback dentro da igreja, eu levantar e ficar brava e falar para a pessoa que estava tocando música mundana dentro da igreja. Eu realmente fiquei muito assim chata em relação às coisas de Ellen White. E eu comprei muitos livros dela, muitos. E você lia? Lia. Mas com um olhar que ele está mais centrado, muito mais centrado no que ela diz, pouco comparando com o que exatamente a Bíblia fala e tentando seguir as orientações dela dentro da igreja, mesmo que a maioria que esteja lá não siga. Sim, eu tinha ela como uma profetisa verdadeira. Ela era, na verdade, tipo, algo a quem era o mais próximo de Cristo que eu poderia imaginar. Sim. Ela teria, assim, a maneira certa de você se portar. Eu troquei minhas vestes, a minha alimentação, as minhas saias eram todas tipo no meio da canela, porque a medida que ela dava lá é um pouco acima do tornozelo, bem abaixo do joelho, mais ou menos no meio da canela. As minhas saias eram todas nesse comprimento. Uhum. Eu não usava salto alto, roupas degotadas, nada de maquiagem. O meu ex-marido, ele chegou a falar assim para mim: vamos comprar uma maquiagem para você passar alguma coisa no rosto, porque você precisa ter um pouquinho mais de vaidade. Você não... Eu era assim, bem cara pálida, centrada em tudo que ela fazia. E eu não bebia leite, eu não comia ovo, até nem o óleo eu usava. Mesmo. Eu era adventista raiz. Era o jeito que o adventista tem que ser, segundo ela. Mas isso, eu não ganhei nada com isso. Eu ganhei inimizade, eu ganhei opressão, porque era tudo muito cansativo, nada que eu fizesse era satisfatório, porque eu lembro que eu li uma passagem dela, não me lembro o livro, mas eu lembro que ela fala assim que você não pode ter certeza da sua salvação. Que você não pode ter certeza da sua salvação, que o fato de você ter certeza da salvação mostra que o quão distante você está de Cristo. Então, eu ficava duvidando de tudo, das minhas atitudes, da forma que eu agia, o que eu precisava fazer para ser salva, o que mais eu precisava. E era uma busca incessante, sempre procurando nos livros. Coitado dos meus filhos, eles que sofreram muito com isso, porque além de eu ser chata em relação aos princípios que ela ensinava ali, eu queria aplicar nos meus filhos. Uhum. Entendeu? Eu cheguei até a montar a maquete do santuário para explicar para eles um monte de coisa. Eu era bem centrada, bem centrada. E tu não sentiu uma dificuldade na igreja ao ver que
praticamente a maioria das pessoas que estão lá confessam ela como profetisa, mas não seguem as orientações que ela fala? Sim, eu ficava revoltada com isso. Eu falava assim, mas vocês falam tanto, mas não seguem. E as pessoas não procuram, não buscam. Fica naquela neutralidade. Como Ellen White fala mesmo, tem muitos cristãos nominais. São apenas um nome. Eles estão ali, mas eles não se aprofundam. Eles não entram dentro da água e nem sabem ao certo do que eles mesmos acreditam. Uhum. E tem muitos também que acabam que estando ali perdidos, porque veio assim, fez aquele estudo básico, às vezes não sabe nem do terceiro milênio, não sabe nada, sabe só o básico, mas o profundo mesmo, o juízo investigativo, as visões, a parte do vegetarianismo, nem sabe. Eu lembro que eu sirvo café, né, no meu salão. E eu lembro que um irmão, uma vez eu estava na igreja, ele veio falar assim: ai, esse suco que você tá bebendo parece café. Aí eu fiquei olhando assim, mas e a coca? E aí? Entendeu? A pessoa se preocupa com detalhes, mas não se preocupa com o essencial de verdade, né? Sim. Às vezes não. Eles não se aprofundam, de verdade, eles não se aprofundam. Outra questão também me perdi. Tranquilo. Outra questão é que o meu ex-marido, ele gostava muito de carne. Ele E gostava você muito de carne. implicava com ele por causa disso? Sim, eu queria que todo mundo fosse vegetariano, porque Ellen White falava que se você comesse carne, você não iria para o céu. Que no céu não entraria uma grama de carne no Sim, estômago. eu já ouvi isso. E se eu não me engano, tá lá no Conselhos para um Regime Alimentar. Já nem lembro mais. Faz tempo A que eu não. pergunta que eu faço, mano, é só uma, né? E eu faço aqui com toda a sinceridade. Não é para caçoar, não é para tirar onda, não é para nada. É para o irmãozinho adventista botar o dedinho na moleira e olhar para dentro da sua casa se ele come carne, se tem carne, se não tem. Ou muitos pensam assim, olha, quando vier o decreto dominical, eu paro de comer carne, então, né? E se você morrer hoje? Se você morrer de hoje? Então as pessoas, eu penso que as pessoas, elas têm isso, elas ouviram dizer, muitas nem leram, né? Como você leu, você estudou. Muitas ouviram dizer, mas não levam muito a sério. Ou o que eu acho bem interessante, sabe? Que tem muitas reuniões que acontecem na igreja, muitas vezes junta a panela depois. Todo mundo vai lá, leva comida vegetariana, mas é tudo Não para pode, ali é de casa. sagrado. Dentro de casa, nas suas próprias casas não são. Então, tipo assim, a pessoa precisa entender a quem que a pessoa quer enganar, né? A quem nós estamos enganando, Ou sabe? se não bebe Coca-Cola em casa, não toma café, mas bebe Não, Coca-Cola, que faz muito mais mal do que o próprio café. o próprio café, pergunta que se faz, quantos adventistas não tomam café, né? Não tem, sabe? Eu acho assim, a hipocrisia rola solta e ela precisa começar de dentro de nós. Eu não estou falando aqui agora da instituição, eu estou falando das pessoas. Porque se você segue como você seguia, você precisa seguir, entendeu? Partindo do pressuposto de que nós acreditamos estarmos certos, acreditando que ela é a profeta. Agora, uma igreja inteira que não segue o que ela diz, aí, no mínimo, vai se criar aquilo que lá na frente você vai trazer a dúvida dentro do nosso coração. Peraí, tem alguma coisa errada. Se não está errado comigo e a igreja está fazendo completamente. Alguma coisa está errada. Mas eu vou deixar você continuar aí. Ó, o meu esposo, ele estava escutando, ele trouxe aqui o trecho. Conselho sobre regime alimentar, página 380. Os que estão preparados para a transladação ao céu devem ter em vista que a carne de animais não deve fazer parte da sua alimentação.
Imagina o tanto de pessoa que não vai para o céu, segundo ela, né? Porque Imagina hoje é só. difícil um vegetariano adventista. Exatamente. Aproveita então, tem que aproveitar e rasgar Romanos 14 e botar no lixo, não serve. Exato, irmão. Depois que eu li o Novo Testamento sem essa mulher na minha cabeça, eu falo assim, cara, Paulo parece que ele sabia que a Ellen White ia aparecer, porque ele É, falou tudo parece que ele tá tá tudo falando ali. dela. Tá Parece que ele tudo já ali. tá prevendo o que ia acontecer. Ele já tá anunciando e ele já fala tudo. Ó, toma cuidado. Mas as pessoas ainda não... Eu vi adventistas colocarem Ellen White no patamar de Paulo. Uhum. Eles falam assim que Paulo errou e ela também errou, mas ela é igual ao Paulo. Ela tem Uhum. a mesma inspiração. Ela, Uhum. tanto é que ela já escreveu muito mais livros que ele, né? Escreveu muito mais Sim, coisas sim, sim. do que ele, né? Exatamente. O meu ex-marido, ele penava em relação a isso, porque ele queria comer carne e eu não fazia carne dentro de casa e não deixava ele comer. Aí é coisas que vão acumulando, né? A pessoa perde o livre-arbítrio. E depois disso, irmão, que eu me separei, o meu ex, ele falou que a igreja estava querendo me disciplinar por conta do divórcio. Aí eu pedi a carta de remoção da igreja. Eu fiquei Uhum. 3 anos afastada da igreja. E nesses 3 anos eu fiquei afastada mesmo. Porque eu pensava que, já que tudo aquilo que eu fazia era trapo de imundícia, não fazia diferença ou não eu sair da igreja, porque nada que eu fizesse era suficiente para ser salva, pelo menos eu ia viver a vida que eu merecia. Então eu saí da igreja, eu fui para o mundo. Eu conheci uma pessoa depois que eu me divorciei, me casei novamente com essa pessoa. Fiquei 3 anos da minha vida em bar, em boate, em festa. E um pouco antes de eu voltar de novo para a igreja, essa pessoa, eu comecei a falar para ele que eu queria voltar para a igreja, começou a ter brigas comigo porque ele não queria que eu voltasse Uhum. para a igreja adventista. Ele não queria, porque ele sabia que eu tinha saído de lá e ele queria que eu continuasse no mundo. E eu falei que eu ia me rebatizar. Eu cheguei a mandar mensagem para o pastor da igreja ali, de Olímpia, falei que eu queria voltar a rebatizar e combinei que eu ia batizar. E daí comecei a ter muitas brigas sérias por conta disso, porque eu falei que eu iria voltar para a igreja, que eu ia rebatizar, que eu sabia qual era a verdade, que eu queria voltar para Cristo. E daí, um dia, eu chamei ele para ir na igreja e era Páscoa. E ele falou assim: olha, eu não vou com você na sua igreja, mas eu vou voltar para você ir. E ele não Uhum. voltou e eu fiquei esperando. E aquele dia ele sofreu um acidente e acabou falecendo. Sério? Sério. Eu perdi o meu segundo marido num acidente de carro e ele era totalmente contra o sistema adventista, ele não gostava que eu fosse e ele realmente brigava muito por conta de eu querer voltar para a igreja. Mas E não por relação de tu ir em uma igreja, e sim por não, ser a é igreja porque ele adventista. queria festa, ele Ai, queria o mundo, ele queria muitas coisas. E eu andei até levando ele lá algumas vezes. Ele via que era imparcial com aquilo que ele queria, né? Então ele não sim. queria que eu voltasse, né? E daí ele faleceu, na outra semana eu me batizei, porque meu batismo já estava marcado. Uhum. E assim, sabe, foi muito emocionante o meu rebatismo, foi muito bonito.
Só que uma coisa que eu não me esqueço, que o pastor falou para mim, e eu realmente apliquei isso para minha vida, de todo o meu coração. Para mim, ele foi usado pelo Espírito Santo na hora que ele falou para mim. Ele falou assim: olha, irmã Ellen, você não se preocupe com a forma que você está. O Espírito Santo vai te transformar à medida que você se apegar com Cristo novamente, que você está voltando, ele vai te moldar. E realmente, o Espírito Santo, eu me apeguei muito a ele, muito mesmo. Eu não sei se por causa das coisas que aconteceram, mas eu vi a minha dependência de Deus. Eu acho que Deus, ele fala muito com a gente nos momentos difíceis. E foi um momento muito difícil que eu passei da minha vida e eu continuei ouvindo a voz de Deus. E eu orei. O teu rebatismo, só para a gente situar no tempo. O meu rebatismo foi no dia 20 de abril de 2023. Ah, então é agora, é recente. Olha só. Sim. Mas a minha mãe, eu falava para ela: mãe, eu tô me batizando por Jesus. É por Jesus. Não é pelas coisas da igreja. Eu tô me batizando verdadeiramente, porque quando eu era criança, eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Para mim, o batismo foi esse. Sim. Esse foi o meu batismo de verdade, porque eu estava batizando verdadeiramente por Jesus. Eu estava num relacionamento com o meu Jesus. Verdadeiramente eu estava buscando a Jesus. E essa busca foi o que me fez acordar. Essa busca verdadeira por ele. Depois que eu me batizei, continuei indo na igreja, eu sou uma pessoa, Wagner, que eu conheci o meu primeiro marido com 15 anos. Eu fiquei 20 anos da minha vida com ele. Eu não sei ficar sozinha. Logo que eu terminei com ele, aí eu comecei o relacionamento com o que faleceu. Então, eu fiquei 6 meses da minha vida, assim, tipo, eu não quero ficar sofrendo, eu não quero ficar pensando na pessoa que foi embora, não quero passar por isso. Então, eu orei para Deus, eu falei: ó, Senhor, eu quero um cristão que tenha filhos e que seja capaz de amar meus filhos verdadeiramente, que seja fiel a Deus. Se não for assim, eu não quero. Se não for assim, eu não quero. Você não pediu um adventista, você pediu um cristão. Não, eu pedi um cristão. Eu não pedi um adventista. Amém. Pedi um cristão. Aí Deus me mandou o filho de um pastor. É mesmo? Com muita sabedoria. O meu esposo, ele é filho de um pastor batista. O meu sogro mora lá na Bahia. Mas ele é paulista, ele é paulistano que fala, né? Ele nasceu em São Paulo e por um acaso ele estava aqui em São José do Rio Preto, acabei conhecendo ele. E nesse meu relacionamento com ele, quando a gente estava namorando, eu levava ele na Adventista. Aí ele ia lá, ele falava assim: é tudo muito bonitinho aqui, é tudo bonitinho. Porque, assim, tudo parece programado ali, né? A doxologia, e é programado. Sim. Aí ele fala assim, é tudo assim, mas é uma frieza aqui dentro, amor. É uma frieza, eu não consigo sentir o Espírito Santo aqui. Você sente o Espírito Santo aqui? Eu falei, que negócio é esse de sentir o Espírito Santo aqui? O que é isso? O que ele tá falando, cara? Aí, só que assim, parecia uma coisa, irmão. Toda vez que ele ia no sábado, eles falavam do sábado. Toda vez que ia, eles falavam do sábado. Ele falava assim, não tá certo isso. O sábado não é melhor mandamento que o outro. Por que essa exaltação do sábado? Você não vê? Você sabe falar de sábado. E eu nem... Da última vez que eu fui
na Adventista, o último dia, tinha um irmão lá pregando, que eu acho que ele também é bem assim, egocêntrico, ou bem egocêntrico não, bem fissurado em Ellen White. Acho que ele já leu todos os livros dela. E ele estava lá me falando do gigantismo de Adão e Eva. Mas esse meu marido ficou bravo. Mas ficou bravo. Ele falou, onde está isso na Bíblia? Onde que está escrito? Isso não está escrito na Bíblia. Eu não vou ficar aqui ouvindo essas heresias. Eu não vou. E levantou o bravo e foi embora. Né? Eu já estava casada com ele aqui. Eu já tinha casado com ele. E mesmo assim ele estava com paciência de eu ir na igreja adventista. Porque assim, eu casei com ele, deixa eu ver, quando a gente estava em maio. Ai, nossa, eu tô perdida, Wagner. A gente já tá em 2025. Ah, já estamos. Nós já estamos em 2025. Então, eu casei com o Felipe em maio de 2024. Em maio de 2024. Isso, e eu ainda estava indo na Adventista. Eu fui na Adventista até mais ou menos julho, por aí. E ele ia comigo. E aí ele começou a questionar. Ele falou assim, escuta, eu andei pesquisando sobre essa senhora aí. Esse negócio de árvore do conhecimento do bem e do mal em todos os planetas, aonde está isso na Bíblia? Aí eu fiquei, como que eu vou falar para ele que Ellen White é profetisa de Deus? Como que eu vou falar isso para ele? Senhor, me dê sabedoria. Aí eu não sabia. Ele falou assim, eu falei assim, ó, vamos fazer assim. Eu ainda vou tirar todas as suas dúvidas. Pode ficar tranquilo que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Aí a gente tinha altas discussões sobre a mortalidade da alma. A gente discutia muita coisa. E eu lembro que uma vez ele me perguntou do milênio, e ele começou a falar do milênio. Eu fiquei perdida, Wagner. Porque o milênio que a gente aprende na igreja adventista... É no céu. É no céu. Aí ele falou, não, o milênio é na Terra. Ô, maravilha, ô, glória. Eu fiquei, não é na Terra, é no céu. Vamos lá, abre tua Bíblia. Abre a Bíblia. Lê. Não, mas eu não tô entendendo, é no céu. Ellen, lê. Falei, não. Gente, não entrava. É uma coisa sobrenatural. Não entra na cabeça, não entra. Mesmo você vendo ali aquilo, você não consegue encaixar. Parece que o cérebro entra em pânico. Não consegue compreender que está escrito aquilo na Bíblia, que não tem nada de milênio no céu. Exatamente. Eu entrei em parafuso. Por isso que quando eu comecei a pesquisar as coisas, eu descobri a verdade e tudo. E aí, agora eu fui lá na frente, tá? Jantei, fui lá na frente. Aí eu lembrei, eu procurei o irmão com sede de conhecimento, eu queria saber tudo. Eu quero saber tudo, porque tudo que eu aprendi era o quê? Nada. Eu tive que aprender do zero, tudo de novo. O que acontece? Para quem tá vendo, tá, mas como assim? Agora vocês estão falando de um assunto específico e tal, e a gente já tem a nossa fé, a nossa crença. O que acontece? Eu entendo, assim como a irmã Ellen também entende, porque foi exatamente assim que ela lidou. Ela estava tentando mostrar para ele que o que ela estava lendo na Bíblia não era a verdade, e sim o que ela ouviu na igreja. E até aí isso já aconteceu comigo com outras pessoas. Por que isso acontece? Isso é importante nós refrisar para o irmão adventista que está chegando de paraquedas aqui. Por que isso acontece? Porque a Bíblia que você conhece, adventista, ela não é autoexplicativa. Ela foi explicada através de Ellen White. Para te entender a Bíblia, primeiro tem que entender o que Ellen White escreveu, sendo que deveria ser o contrário. Para você entender se ela é uma verdadeira profeta, leia a Bíblia. Está ali. Se você ler a Bíblia, não desviar os teus olhos da palavra,
você vai conseguir enxergar muitas coisas que não fazem parte de um escopo que te foi passado desde pequeno. Comigo foi assim, eu também sou de berço adventista. Então, as escamas, elas precisam cair, só que tu precisa ter uma única regra de fé. E aí as pessoas falam, não, mas nós somos só a escritura. Não, a igreja adventista fala escritora. Não tem nada, não tem nada de escritura. Entendeu? Então, assim, a Wagner, mas ela usa muitos versos bíblicos, usa os versos que ela quer encaixar na doutrina do jeito que ela interpretou. Então, é muito importante você ver isso. E é isso que a irmã Ellen trouxe aqui, é fundamental. A gente ainda vai trazer aqui no canal muito. Este ano vai ser um ano que eu vou tratar muito sobre isso, porque a igreja não está preparada para o que vem pela frente, quando se fala de cronologia, quando se fala de um milênio que já foi desenhado lá no Éden. E olha só, toda aquela história de o sétimo dia da criação comparado ao sábado, na verdade, não. O sétimo dia da criação está comparado ao milênio, que é o descanso da terra, aonde nós estaremos aqui reinando com Cristo. Afinal, é para isso. Nós estamos sendo preparados para sentar no trono de Cristo e reinar juntamente com ele e sacerdotar as nações. Oh, então, glória! Só para fazer um apanhado geral, é lógico. Quero um pouco mais de conhecimento disso. Aqui no canal Remanescente você vai ter muitos detalhes cronológicos apontando esse tema. Mas é muito importante isso, sabe? Nós entendermos que tudo o que a gente ouve não interessa se o pastor é famoso ou não. Não interessa se é uma pessoa estudada com teologia, não interessa. É a Bíblia a nossa regra de fé. E ela tem que ser superior a qualquer cargo, a qualquer nível de liderança que alguém possa querer te dar o carteiraço para que te dê credibilidade. Não existe maior credibilidade do que está escrito. É isso. As pessoas têm que tirar a prova, fazer igual os bereanos. Pegar a Bíblia e falar, peraí, deixa eu ler aqui, deixa eu ler. O engraçado, irmão Wagner, é que depois que eu postei meu testemunho no meu canal, muitos adventistas falaram assim para mim: vai ler a Bíblia. Parece ironia, né? Eu falei assim, gente, eu tô comendo a Bíblia, eu tô com uma sede da palavra que eu nunca tive antes. Eu nunca tive. E olha, você lê a palavra com a compreensão do Espírito Santo, não tem nada que se iguala a isso. É como se eu estivesse lendo uma história com continuidade. Eu consigo entender todas as conexões entre um livro e outro. Eu consigo compreender as coisas que antes eu não via. Então, tudo se ficou muito claro. Irmão, vamos lá, vamos voltar aqui na história. Chegando, o meu esposo começou a me questionar. Eu falei assim, eu vou fazer um jejum. Deus vai me mostrar, porque eu sei que ele vai me responder e nós somos a igreja verdadeira. Não é possível que ele não vai querer que eles não se convertam. Os únicos remanescentes. Sim, Deus vai querer que ele se converte. Ele vai me dar sabedoria. Eu vou conseguir convencer ele de Ellen White. Irmão, vem ele com um documentário em inglês, aí com a tradução lá. Eu falo no vídeo o nome do pastor lá e eu já esqueci o nome. É o Walter Ria, não? Não, esse é o livro do Walter Ria. É o pastor Daily Rex Life, alguma coisa assim. Esse pastor, ele saiu não é conferência, é tipo associação lá dos Estados Unidos. Ele era um dos grandes lá. Quando ele descobriu sobre o juízo investigativo, ele não quis continuar. Só que aí mandaram também o livro do Walter Ria. E essa foi a única coisa que eu prestei atenção no documentário, porque estava em inglês e eu sou péssima para isso. Eu não conseguia nem prestar muita concentração nisso. Mas na hora que falou o livro A Mentira Branca, eu falei, peraí, eu vou procurar esse livro. Aí eu procurei o livro, eu comecei a ler o livro. E eu li o livro. Eu comi o livro. Ele coloca todos os livros dela do lado dos plágios.
Eu falei assim, gente, não, eu não tô acreditando nisso. Aí eu descobri, tem o relatório Weltman. A igreja sabe. Como que a igreja sabe de um negócio desse e não passa para os membros? Porque tem muita gente lá que não sabe disso. Acha que é empréstimo literário. Empréstimo. Não é um versículo, gente. São capítulos e capítulos. São mais de 75 livros plagiados. É muita coisa. É muito plágio. Mas ainda assim eu quis passar pano branco para ela. Eu falei assim, não, mas ela ainda tem, ela ensina a Bíblia, ela é uma pessoa de Deus. Só que assim, eu tava também lendo o Novo Testamento. E era um sábado. Era um sábado, irmão. Era um sábado. Eu cheguei no livro de Hebreus. Eu comecei a ler o livro de Hebreus, eu estava sentada lá na sala. Eu comecei a gritar. Aí eu falei, o que foi? O que foi? Eu falei, olha, tá tudo na Bíblia, tá tudo na Bíblia. O que foi, Ellen? Jesus, ele subiu para o céu logo depois que morreu. Ele não tá. Ele foi pro Santíssimo em mim. Ele já foi pro Santíssimo. Logo que ele subiu para o céu, ele foi pro Santíssimo. Tá escrito aqui, ó. Aí ele, cadê? O que é que você tá falando? Porque ele não sabe sobre juízo investigativo. Ele não sabe nada de juízo investigativo. E para mim, o pilar principal não é nem Ellen White, é essa coisa de juízo investigativo. Se você tirar o juízo investigativo, acabou a igreja. Não tem nem derruba o pilar e cai o prédio. Exato. E se um cristão que estiver em oração ler Hebreus, ele vai ver a fraude que é o adventismo. Não tem como. Aí eu procurei uma explicação de um pastor adventista para ver onde que encaixava o juízo investigativo em Hebreus. Aí ele fala que tem um versículo lá, se eu não me engano, é Hebreus 10, 21, que tem uma palavra lá em hebraico que fala que aquela palavra quer dizer que ele estava inaugurando o tabernáculo. Invenção. Eu procurei em hebraico, eu fiz questão. Não tem. Gente, não tem. E o que acontece? A partir da nova aliança, tudo muda. O sacerdócio de Jesus não é o mesmo de Moisés, lá, dos levitas. Não é o mesmo, é diferente. É outra aliança, é outra coisa. E é tudo muito claro na palavra de Deus. Só não vê isso quem não quer. Quem não quer. Ainda hoje o irmão Rodrigo postou um vídeo lá falando, né, de como eles são cegos. Porque por mais que a gente mostre a verdade, mostre as páginas dos livros que são profecias falsas não cumpridas, mostre os plágios, mostre as coisas que estão erradas dentro da palavra de Deus, ainda assim eles xingam a gente, atacam o nosso caráter, atacam a nossa imagem, mas não têm capacidade de pesquisar sobre aquilo que a gente está falando, para ver se é verdade ou não. Exatamente. É dever de todo cristão pesquisar para saber se a verdade no que as pessoas falam. Isso é dever de todo cristão. Bom, irmão, aí li Hebreus, eu falei assim, Senhor, até então vocês não tinham aparecido na história. Então não tem influência de vocês. Não tinha influência de canal. Por mais que as pessoas achem, ela deve estar assistindo o canal para que possamos. Teve uma pessoa lá que falou assim, agora ela está no Adventista Olmos. Você viu? Agora você está até abrindo igreja, você não está nem sabendo. Nossa. Eu falei assim, Senhor, existe mais pessoas como eu? Tem mais pessoas assim? Aí apareceu o canal de vocês. Gente, como tem Deus no céu. Eu fiz isso em pensamento. Eu não abri minha boca. Eu não falei nada. Em pensamento eu fiz essa pergunta para Deus. E o canal do Rodrigo e o seu apareceu. Entendeu? Isso foi uma resposta. Aí tem muita gente me julgando pelo meu testemunho, muita gente tacando pedra, mas é aí que eu vejo
Aí que eu vejo que eu tô certa. Porque quem é cristão, meu irmão, quem é cristão, como diz lá em João 13, 34 e 35, os discípulos de Jesus, eles são conhecidos pelo amor. Uhum. Se essa igreja da qual nós amávamos e vivíamos por ela não é capaz de nos amar pela nossa opinião que nós temos da verdade que nós encontramos na palavra de Deus, é porque há algo de errado na doutrina deles. Há Uhum. algo de errado e eles não conseguem ver isso. O ataque pessoal, a falta de amor ao próximo, a falta de amor porque você não aceita a verdade que eles pregam. Gente, o que é isso? Que cristianismo? E muitos deles falam assim: agora mais uma para perseguir a gente. Uhum. Mais uma para perseguir, mas o interessante é quem que persegue. Exatamente. Quem que está Exatamente. perseguindo? Teve uma pessoa que comentou, falou assim: eu vi que tem 80% dos comentários te apedrejando. Eu falei assim, 80% são adventistas que não dão testemunhos como cristãos. Uhum. Não, infelizmente. Que a É, falta de amor é assim. eu vejo assim, né, que infelizmente, em prol de defender. É assim, ó. Eu costumo dizer, ninguém gosta, como você não gostou, de alguém bater na tua porta e dizer assim, ô Ellen, deixa eu te dizer uma coisa para ti, tu tá errado. Ninguém gosta, independente. Independente de nós estarmos, né? Mas é desnecessário. Necessário. Bateram na minha porta agora, em dezembro, para me dizer que eu estava errado. Estava errado aonde? Na saúde, na forma como eu lido com a minha, né, com o meu corpo, enfim. E da pior forma bateram na minha porta. Assim, ó, tu muda ou tu vai morrer. Então, às vezes é necessário isso. Então, eu entendo um adventista que não gosta de ouvir que a doutrina está errada. Mas faz o seguinte, não precisa acreditar no que eu falo. Vai pesquisar. Qual é o problema do adventista de pesquisar? Qual é o problema? O que você tem a perder? E pesquisar aqui, vou dizer uma coisa bem séria, tá? Pesquisar não é você ir perguntar para o pastor, que isso aí não é pesquisar. Ah, o meu pastor me disse, eu vou lá ver o que o pastor vai me dizer. O pastor ele ganha salário, ele está responsável por manter os membros dentro da igreja. Ele não está responsável para te mostrar o que é verdade e o que não é. Ele vai falar lá na frente, aceita quem quiser. E quem não quiser, a porta da igreja é serventia da casa. Você pode sair, fica à vontade. Entendeu? Então, assim, ó, isso não é uma crítica a você, adventista. Se nós estamos aqui contando o nosso testemunho e falando, é porque a gente quer que você se sinta tão liberto como a gente um dia se sentiu. Então é um dever de missão que nós temos. Não tem pegação no pé e nada. E eu tenho um senso de responsabilidade dentro de mim muito maior agora do que quando eu saí, eu estava na igreja. Eu não gostaria de estar aqui na frente de uma câmera levando pessoas ao erro. Que isso? Eu não estaria. Como é que eu vou dormir, deitar minha cabeça e dormir, né? Tranquilo, levando pessoas ao erro. Então, nós estamos aqui contando um testemunho para que você possa despertar. Nós costumamos dizer que o ser bereano, bereanos são pessoas primeiramente inteligentes. Não são pessoas que vão pegar e vão pesquisar segundo os costumes. O bereano não pesquisava segundo os costumes, porque se ele quisesse pesquisar segundo os costumes, ele tinha lá a tradição judaica para fazer isso. Ele não fazia isso. Ele pesquisava segundo o que fazia sentido dentro da palavra de Deus. Então é mais ou menos isso que a irmã Ellen está trazendo aqui, que a gente está tentando esclarecer você, para que você pare e pense. Não, só um pouquinho. Vamos lá. Vamos ser um pouco racionais agora, porque até agora eu não sou racional. Essa é uma coisa que eu fiz na minha época, tá? Eu cheguei, não, só um pouquinho. Isso que eu estou vivenciando não é ser cristão. Ah, mas eu estou na igreja verdadeira? Não, eu posso estar, mas eu não sou isso. Então, como que você é? O que você é? É isso que você precisa se perguntar. Desculpa, irmã, te cortei. Pode continuar aí. Não, acha, irmão. Isso que o irmão falou é uma coisa que realmente nós temos, como cristãos, o dever de estudar e de nos aprofundar na palavra de Deus.
Isso eu já fazia quando eu era muito fervorosa no adventismo. Eu como cristã, lá como tem a profetisa, eu me aprofundei nos estudos, eu lia os livros, mais do que muitos ali dentro, que nem sequer sabe direito o que tem dentro dos livros. Porque eu acho que se mais gente lesse, se mais pessoas buscassem, iriam ver os erros que são questionáveis lá, tanto em vestuário, tanto em alimentação, tanto num monte de coisa. E iriam prestar mais atenção, mas é que as pessoas não veem. E a doutrina tá baseada tudo nela. Então a pessoa já se batiza, ela já se batiza aceitando, e às vezes ela nem sabe o que ela está aceitando. Porque tem gente, teve alguns comentários nos vídeos que fala assim: ah, eu batizei, eu nem sei quem que é essa mulher. Eu nem sei, nunca nem ouvi falar nada dela. Porque hoje eles estão ocultando. Ocultando. Mas aí, tipo, se a pessoa for lá e pesquisar nas 28 doutrinas, vai ver a base, vai ver no que está fundamentado as doutrinas da Igreja Adventista. Uma coisa também que eu percebi é a graça de Cristo, que não tem como não perceber como que ela é maravilhosa. Quando eu fui conhecer a graça verdadeira, quando eu saí da igreja, quando eu saí da igreja adventista, eu fui compreender o amor verdadeiro que ele tem por nós. Como é grande esse amor. Eu pude ver o cuidado dele em todas as partes da minha vida. Independente de placa de igreja. Independente de placa de igreja. Foi uma coisa que sabe, irmão Wagner, é uma coisa que é muito forte, porque num período da minha vida, eu encontrei uma pessoa e ela leu para mim, eu acho que é Filipenses 1:6. Ela pegou e falou assim, ela apontou o dedo no meu rosto e falou assim: a obra que Deus tem na sua vida começou, mas ela ainda vai terminar até os últimos dias. E realmente, Deus, eu vejo que ele tem uma obra na minha vida. A obra que ele tem trabalhado comigo, ele tem me levado para o caminho dele, me mostrado a verdade, o cuidado que ele teve em todos os momentos, mesmo eu errada, mesmo eu me afastei, quando eu me afastei, ele me trouxe de volta. Ele cuidou para que eu conhecesse a verdade, entendeu? Ele cuidou de mim em todos os momentos da minha vida. E uma coisa assim, que os meus pais, eles são adventistas, né? E o meu irmão, ele saiu. O meu irmão, ele saiu do adventismo por conta também de rincha de irmão da igreja. Acabaram removendo ele. Eu não vou entrar em detalhes, porque aí eu tenho que expor também a vida do meu irmão. Mas por conta de rivalidade, acabaram removendo ele, e ele ficou afastado e acabou saindo da igreja. E então só permaneceram meus pais lá. E quando o meu pai viu que eu saí, ele ficava me mandando vídeos, me mandando coisas como se eu tivesse afastada, como se eu tivesse abandonado a Cristo. E aí um dia eu falei para ele, eu falei assim: olha, pai, o senhor vai me desculpar, mas eu amo muito mais Jesus hoje. Eu conheço muito mais Jesus hoje do que quando eu estava no Adventismo. Eu compreendo o amor e a graça infinita dele na minha vida, o cuidado que ele tem por mim, como ele tem me guiado, me guardado, mostrado o carinho e o amor dele através da palavra. Em todos os momentos, eu vi como Deus cuidou de mim, cuidou dos meus filhos. Ele não me abandonou, ele esteve comigo, mesmo quando eu estava afastada dos caminhos do Senhor. Ele me guardou, ele me trouxe para perto dele, e ele me fez que eu conhecesse uma pessoa maravilhosa, cristã, entendeu? Que foi muito importante para o meu despertar, porque se não fosse as perguntas que ele fizesse,
Se não fossem os questionamentos, eu não teria jejuado e orado e buscado incessantemente pela verdade. Deus, ele guarda aqueles que realmente o amam e que realmente o buscam. E eu acredito fielmente que ele tem um propósito especial para cada pessoa. Claro. E o que a gente precisa fazer é só procurar ele verdadeiramente. Ele fala, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o teu coração. E eu realmente, eu posso ter sido falha, eu posso ter errado na minha vida, mas eu sou muito sincera no meu sentimento que eu tenho por Cristo Jesus. Amém. Eu amo o meu Jesus, mais do que tudo nesse mundo. E eu sou capaz, se for para mim ser xingada por ele, louvado seja o nome do Senhor. Se for através da minha vida ser pisoteada, para que ele seja honrado, louvado seja, porque Deus sabe o meu coração, a minha sinceridade de que eu tenho de levar o amor dele às outras pessoas desde os meus 15 anos. Desde os meus 15 anos eu tenho esse desejo de falar dele para as pessoas. Porque quando eu fui comportora, meu desejo era levar a mensagem. Só que era uma mensagem, infelizmente você estava levando uma mensagem adulterada, sim, né? E eu tenho o meu dever de consertar isso. A partir do momento, eu falo isso para minha mãe. Mãe, a senhora está dentro de um carro. A senhora está dentro de um carro, não. A senhora está vendo uma família dentro de um carro que está caminhando para um precipício. A senhora sabe que o precipício está ali. O que a senhora vai fazer? Vai ficar quieta, dar as costas e ir embora ou vai alertar? Porque é meu dever. Se eu sei a verdade, eu tenho que falar a verdade. Eu não posso me calar. Doa a quem doer. Doa a quem doer. A verdade, ela tem que ser dita. Amém. E as pessoas, elas têm sim que estudar a palavra de Deus. Elas têm que buscar a única e verdadeira fonte, que é a Bíblia. E nada mais, nada mais. Não pode ficar buscando conselhos de Ellen White, dicas de Ellen White. O que isso vai mudar, gente? Vai mudar a tua percepção da verdade. Da verdade. A verdade que só Jesus pode dar. Essa verdade aqui. Essa é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A gente não vai achar nada em nenhum outro lugar. Tá tudo aqui. Irmã, depois que você começou a descobrir, estudar por si próprio, ver alguns vídeos e tal, como é que foi o momento de chegar assim, depois de ter se rebatizado, e pelo tempo que você falou, em menos de um ano tudo aconteceu na tua vida, né? Sim. Então, como é que foi a situação de chegar agora na igreja e dizer assim, ó, tô saindo de novo? Como que aconteceu? Como que foi isso? Conta para nós aí. Irmão, como eu falei, eu não voltei mais. Lembra do dia que o homem estava falando do gigantismo de Adão e Eva? Sim. Aquele foi meu último dia que eu fui. Mesmo sem você saber, digamos assim. Que ia ser o último dia. Na verdade, aquilo foi o ápice, assim, para mim, falar assim, pô, o Felipe tem razão, isso não tá na Bíblia. Oh, que interessante. Eu falei assim, ele não tá tão errado, isso não tá na Bíblia. Ele não é obrigado a aceitar uma coisa que tá dentro do adventismo, entendeu? O Felipe, ele foi missionário nos Estados Unidos, junto com o pai dele. Ele morou dois anos aí nos Estados Unidos. E eles visitavam muitas igrejas. Ele conhece muita igreja, muita doutrina. Ele conhece muita coisa. Ele não conhecia do adventismo. Mas ele falou, à medida que ele foi falando comigo, eu ia contando, ele falou assim, daí não tá certo, não. Mas não é assim. Olha, quer ver a discussão sobre a alma vivente? Gente, eu dava as passagens de Eclesiastes, ele falava assim, isso é poesia! Isso é poesia! Não tá falando de morte! É poesia, Ellen! Lê o capítulo inteiro. E quando eu li lá Paulo falando
que o corpo é comparado a uma casa, mas aí tem a... Eu falei, gente, o que é isso? Tem muita informação na Bíblia. Sim, eu nunca vi isso na Bíblia, eu vi depois. A gente não observa, Wagner. É como se fosse colocado uma lente que tapasse o nosso olho para a verdade. Uhum. E aí é aí que está o desespero. Você sai sabendo da verdade e as pessoas que você ama que ficam lá dentro. Sim. É aí que está o desespero. Porque você quer lutar com garras e dentes, porque você quer que a sua família conheça a verdade, quer que eles entendam, e eles olham para você como se você estivesse possuído pelo demônio. Sendo que, na verdade, você está cheio da palavra, cheia do Espírito, cheia da verdade. Teve uma pessoa que falou assim, coitado dos seus pais, você está tendo uma atitude extremamente satânica. Falei, misericórdia, Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa, porque não sabe o que fala, não sabe, a pessoa não tem nem noção daquilo que ela está falando e do estrago que a mente dela tem só de estar ali dentro. Ela não tem noção. O Adventismo, ele trabalha uma situação, digamos assim, oculta de manter os membros dentro da antiga aliança. Daí você vai dizer, é um absurdo isso que você está falando, Wagner. É um absurdo, mas muitas práticas que você, adventista, tem hoje estão baseadas na primeira aliança, não na segunda. Então não é tão absurdo, tá? Presta atenção nesses detalhes aqui. E por isso o véu, né? Exatamente, por isso o véu. A gente precisa remover o véu, como está lá, né? Também em Hebreus. Remova o véu. Mas, enfim, a questão toda é o seguinte. A mensagem adventista, ela é uma mensagem exclusivista. Essa é a nossa mensagem. Nós somos o povo. Nós seremos salvos. E quem quiser ser salvo, venha a nós. A mensagem de Cristo, ela é uma mensagem inclusivista. Tanto é que ele veio para os seus. Quem eram os seus na época? Os judeus. E os seus rejeitaram. Então, a partir daquele momento, ele expandiu a mensagem. Para quem? Olha lá. Para todo aquele que nele crê. Quem é todo aquele que nele crê? Do judeu ao grego, como diz Romanos. Não interessa. Não existe placa de igreja que salve. Não tem placa de igreja. Inclusive, existem adventistas que serão salvos. E nós estamos, porque Deus, ele vê o coração. Não é a placa, não é a capa, não é o terno, não são os mandamentos que você desobedecer ou os costumes que você guarda. Não é isso. Deus vê o seu coração enquanto cristão, não enquanto adventista. Então, nós só lutamos para que você tire o véu e enxergue a palavra inclusivista que Jesus deixou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando eu digo todo aquele, é todo aquele mesmo. Toda pessoa que aceitar a Cristo Jesus, independente de uma placa de igreja. Sim, o engraçado é que, tipo assim, eu sempre fui só no adventismo, né? Eu nunca tinha ido em outra religião. Nunca nem sequer entrei em outra denominação. Uhum. E quando eu entrei na igreja que o meu esposo estava frequentando, bateria. Nossa! Aí a igreja é de parede preta, tá? Aham. É aquelas renovadas. Gente, eu falei assim, sangue de Jesus, repreenda todo o mal que tá aqui dentro. Por quê? Porque eu tinha uma visão totalmente deturpada de louvor. Eu não conseguia compreender que também ali as pessoas eram sinceras louvando a Deus. Que as pessoas podem sim louvar dessa forma. Eu não compreendia isso. Mas, sim, irmão, quando eu entrava lá, tinha esse momento de louvor, o meu esposo toca, ele toca piano. Na hora que o pastor falava,
parecia as respostas de todas as minhas dúvidas durante o dia. Viu? Deus usava aquele homem para falar comigo de uma forma que todos os dias que eu ouvia ele, Deus era como se estivesse ouvindo da boca de Deus as palavras. Porque ele usou muito, chama Pastor Felipe também, o Pastor Felipe para falar no meu coração. Ele, bíblico, cristocêntrico. Não tinha outros livros auxiliares, assim? Não! Nada. Ele Só abria a Bíblia, Olha que abria a Bíblia e, ó, era a Bíblia. Bíblia, não tinha nada de Ellen White, nada de nada. O engraçado, irmão, o engraçado é que a maioria dos comentários lá do vídeo do meu testemunho, mas ela foi se meter no jugo desigual, tá aí, ó. Aí, ó, viu? Aí o meu marido falou assim, fala que é jugo desigual, que era você que estava errada, que agora eu que sou cristão. Aí eu comecei a falar isso, porque, gente, é muito sem noção. Eles são tão exclusivistas que eles acham que as outras igrejas são totalmente perdidas. Todo mundo perdido, não tem salvação, ninguém, todo mundo vai se perder. Muitos deles, eles falam assim, não, essa mensagem de exclusivismo não existe na igreja adventista. Até porque a gente acredita que existem pessoas que vão se salvar em outras igrejas, sim. Aí, gente, eu falei assim, não tô doida. Eu não tô doida. Eu sei o que eu tô falando. Ó, esse aqui é um livro deles. Ó, o que tá escrito aí. Uhum. É o quê? Exclusivismo. Eles são a única igreja remanescente, né? Deus tem a mensagem é: Deus tem os seus em todos os apriscos, mas eles precisam ser despertados. Porque não basta você ter aceitado a Jesus. Não basta. Se isso bastasse, aí não teria essa situação de Babilônia e tal, não basta. Só Jesus não salva. Você precisa ser de Jesus e adventista. Esse é o grande problema, né? O que é a mensagem adventista, na verdade. Né? Sim. É muito triste que nós sabemos que o sacrifício de Jesus ele foi suficiente na cruz, né? Uhum. Mas a gente sabe que na igreja adventista eles falam que não foi suficiente, que agora Deus ele está fazendo a obra principal, que é a questão do juízo investigativo. Eles diminuem a grandiosidade do sacrifício de Jesus para enaltecer algo que vai deixar você preso numa rede ali dentro daquela religião, para enaltecer, deixar pessoas aprisionadas ali. Porque você vive com medo, né? Você vive com medo de respirar, porque você vai estar pecando. Tudo que você fazer te leva a uma condição de que, se eu, por exemplo, se eu, por um acaso, eu respondi errado a alguém, eu falei algo, não estava no meu humor, estava com o humor alterado, eu respondo alguma coisa e acabo me esquecendo disso, morro atropelada, já não vou pro céu, eu tô perdida. Algumas coisas que deixam você aprisionada ao medo, ao invés de confiar na graça de Cristo. E muitas pessoas vivem assim, aprisionadas ali. Tanto é que muitas pessoas ficam assim, abismadas. E ela saiu, vai queimar. Acho que eu já tô condenada ao pecado. Sim. Você saiu da igreja, você já está condenado. É o que muitos enxergam, né? Infelizmente. Infelizmente é que muitos vivenciam. Inclusive, né? É mais ou menos dentro, parece, daquilo que você falou, né? Que quando você saiu da primeira vez, tipo assim, você não se preocupou em viver uma vida com Cristo aqui fora. Porque a vida com Cristo aqui fora não fazia sentido para quem era adventista tão fiel ao que era vivido lá. Você falou uma coisa que eu lembrei. Engraçado que nos 3 anos que eu fiquei fora da igreja, eu não era criticada.
Ninguém falou que eu estava num casamento de julgo desigual. Ninguém ficou me humilhando. Quando eu estava fora da igreja, ninguém foi na minha casa visitar. Ninguém se preocupou com nada. Ninguém se preocupou. Eu falo da questão do adventismo. Aí eu voltei, aí eu caso com um cristão, aí eu descubro a verdade, aí eu virei o errado da história. Aí eu tô errada. Quando eu estava no erro, estava tudo certo. Mas aí, na hora que eu estou dentro da verdade, firmada na verdade, buscando a Cristo verdadeiramente, aí é que eu estou errada. É assim, é porque assim, ó, quando tu sai, mas não aperta o calo deles, digamos assim, então tá tudo bem. Só que o problema é que você agora tá mexendo na ferida. Aquilo que a gente falou lá no início, né? Ninguém gosta de alguém vem bater na porta e dizer, ó, tá errado. Mas, por outro lado, a palavra, né? Isso daí fica como até uma palavra de incentivo para ti, porque a palavra diz que aquela árvore que não produz fruto, ela está prestes a ser cortada e ser largada fora, ser queimada, né? Então, hoje, a gente entendendo isso, querendo ajudar os irmãos, é que a gente conta o nosso testemunho. E o nosso testemunho não é um testemunho baseado em acusar e simplesmente trazer coisas contra a igreja adventista. Não, muito, muito pelo contrário. Eu jamais faria isso se dentro do meu íntimo eu não tivesse tido boas experiências dentro da igreja adventista. Eu tive muitas, entendeu? Assim como, entre aspas, se eu pudesse colocar a Igreja Adventista como um clube, ele é um clube maravilhoso, um clube. Só que você não tem que adotar um estilo de vida de um clube, onde você vai todo sábado bater o cartão. E era o que eu fazia. Eu tinha um estilo de vida de um membro de um clube, onde tinha que pagar as mensalidades ali, literalmente, para Sim, fazer né? parte daquilo. Entendeu? Sim. Só que chegou um momento em que eu vi que fazer parte daquilo é muito diferente de fazer parte do que Cristo determinou para a igreja. E aquilo que está sendo pregado lá dentro não está em conformidade com o Com que a a palavra palavra. diz. Então, chega um momento que você precisa se posicionar como um cristão. Você, pastor da igreja adventista, como um pastor. Ah, mas eu tenho o meu salário. Teu salário hoje pode estar colocando pessoas em uma situação de perigo. E eu estou falando de perigo de vida eterna mesmo. Entende? Imagina se tivesse acontecido alguma coisa com a irmã Ellie naquela época que ela estava fora da igreja. Por quê? Porque ela entendia, tinha toda aquela lavagem cerebral na cabeça dela de que, se eu não estou aqui dentro, eu vou fazer no mundo. Não adianta dizer que eu sou de Cristo no mundo, entre aspas. Quando, na Sim. verdade, não é assim. Não é essa a questão, né? Então, o que você vende dentro da igreja, a responsabilidade de um pastor é muito maior do que de um irmão. O irmão ainda pode ser despertado, né? E fazer com que mais pessoas acordem. Como pode acontecer comigo, que tinha cargos, que tinha toda uma trajetória dentro da igreja, e decidi abandonar tudo isso para servir aquilo que estava diante dos meus olhos. A irmã Ellen fez a mesma coisa. Então, a palavra diz que está sedenta de pessoas que se posicionem, que se preciso for, pega a sua cruz, toma e carrega aquela cruz juntamente com Cristo, né? Porque de nada vale dizer, eu sou de Jesus. Tu é de Jesus ou tu é da igreja? De que você é? Né? Eu sou de Jesus. Gálatas 9:10. Que Claro. importa agradar a Deus Deus ou ou aos homens. exatamente. Deus ou homens. Gálatas 1:9-10. Galatas 1. Então, são palavras assim que às vezes podem soar desconfortável, mas que são necessárias, né? São necessárias. Sim, é que, ó, eu entendo o modo com que eles pensam, porque eu já pensei igual, eu já julguei também. Mas existem pessoas lá dentro que realmente amam de verdade, que compreendem de verdade a graça de Cristo.
Existem pessoas que conseguem ver além, mas é muito pouco, Wagner. É muito pouco. Infelizmente, não é a maioria, é um percentual Minoria. muito pequeno mesmo. A nossa missão é orar por essas pessoas, para que o Espírito Santo desperte, que nós sabemos, Jesus realmente está voltando. E essas pessoas estão esperando um decreto dominical que não vai existir. Muitos deles vão ficar esperando esse decreto e acabar aceitando a marca da besta. Exatamente. Esperando o bendito decreto que não vai existir nunca. Uhum. Entendeu? A minha mãe, ela chegou a me questionar isso. Ela falou assim, Ellen, mas e se o decreto dominical vier, minha filha, e você estiver fora da igreja? Eu falei assim, mãe, se o decreto dominical vier, falei para ela ficar tranquila. Eu vou saber que eu já aprendi. Eu não vou aceitar o domingo. Pode ficar tranquila. Mas vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. E se a senhora ficar esperando o decreto dominical e o anticristo lançar a marca da besta, aí a senhora aceitar, esperando o decreto dominical, achando que é o decreto, e aceitar a marca e acabar aceitando a marca dele enganada. Quem que tá mais errado aqui? Aquele dia eu acho que eu ganhei uns pontos com a minha mãe, viu? Ah, é? Ela ficou assim, pensativa. Aí agora ela já tá me ouvindo mais, as coisas que eu falo, entendeu? Mas gente, eles ficam atrás de uma fantasia. De uma fantasia. É só pegar e procurar na internet lá qual que é a probabilidade do Papa colocar lá esse decreto lá que vai perseguir eles. Não tem lógica. Já começa que não tem lógica, né? E interessante você falar, quando a gente conversou nas primeiras vezes lá, eu via que você tinha essa preocupação com a sua mãe, com seu pai. E eu lembro da palavra que eu te falei, né? Que eu também tenho esse mesmo problema na minha família, né? E que a gente não deve levar tudo a ponto de faca com eles. Por quê? Porque a grande questão é que Deus ele trabalha individual. Sim. Muitas vezes, tem muitos casos de casais em que Deus trabalhou com o esposo, não trabalhou com a esposa, nesse quesito de despertamento. E as pessoas muitas vezes entram em conflito por causa disso. Então, nós precisamos aprender a amar as pessoas, primeiramente, né? E lembrando que quem convence não somos nós, é o Espírito Santo. A nossa missão é falar, ponto, falar, né? Como diz em Ezequiel 2, quer ouçam, quer deixem de ouvir, fale, porque ali vão saber que teve um profeta no meio deles. Ah, mas tu é profeta? Quem é um profeta? O profeta é aquele que profetiza em nome do Senhor. Independente de eu ser canônico ou não, não é essa questão. É uma pessoa que fala do que a palavra diz e dá uma orientação correta. E Deus pode me usar, pode usar de Moelle, pode usar qualquer outra pessoa para chegar e trazer uma mensagem no nosso coração. E isso é profecia. E a palavra aponta que o dom de profecia, ele é superior, inclusive, ao dom de línguas e qualquer outro dom. O dom de profecia. E quem tem esse dom despertado, mas não profecia, Imael, eu vou te dar um carro, você vai ganhar um carro. Não, não é esse tipo de dom de profecia. É uma palavra que Deus orienta, né? Muitas vezes a orientação vem da Bíblia, realmente, e você fala para uma pessoa, e a pessoa absorve aquilo. Então, quando digo isso, vá e fale, a palavra orienta, vá e fale. E é isso que nós estamos fazendo. Indo e falando o que está escrito. E a gente precisa dizer, assim diz o Senhor. Não é assim diz Ellen White, é assim diz o Senhor. É o que está escrito. Assim diz o Senhor. Então, naquela época eu fiquei bem pensando, a gente estava conversando, né? Fiquei bem pensativo quanto a isso. E, de fato, você diz, Wagner, eu tenho uma dificuldade com a minha mãe, meu pai e tal. Então, eu tentei te passar uma palavra de apoio naquele momento, porque eu sei o quão difícil é isso. A pessoa fica angustiada muitas vezes, né? Talvez a gente está falando aqui com outros ex-adventistas. A gente está perdido, né? Exatamente. Talvez a gente está falando aqui com outros ex-adventistas que têm esse mesmo sentimento. Talvez você tenha o mesmo sentimento que a irmã Ellen teve.
Ah, eu saí da igreja, então eu não tenho outra oportunidade. Não, calma, pensa. Você tem a Cristo. Para e pensa. Não, mas eu já saí da igreja, estou tanto tempo no mundo, não importa. Você tem a Cristo. Recomece a sua vida ao lado de Cristo. Ah, mas então qual igreja eu vou? Não se preocupe em qual igreja você vai. Entra na tua porta e ora em secreto que Deus ele te ouve. A mudança ela começa aqui dentro. Ela não começa você indo numa igreja. Não, calma. Calma, não é o momento de se apavorar, porque você não está indo mais na igreja. Primeiramente, busque informação, leia a palavra, faça esse compromisso de adquirir conhecimento que vem do alto. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inspiração, ela é luz para os caminhos. Então comece por aí. Se você precisar de ajuda, nós estamos aqui para ajudar também com a informação que a gente tem. E talvez tenha tantos outros pastores que tenham muita informação boa, muitas pregações boas. Existe por aí muita coisa boa sem contaminação. Como a irmã Ellen buscou, você pode buscar. E é isso que a gente quer, que a gente deseja para qualquer pessoa que esteja sedento da palavra, tentando buscar caminhos novos ao lado de Cristo, sem interferência de qualquer seita religiosa, qualquer outra religião que não pregue, não leve a Cristo como a sua mensagem principal, né, irmã? Sim, sim. A pessoa ela tem que estar firmada na rocha que é Cristo, né? Na palavra verdadeira. Ela tem que ter Jesus como seu companheiro, seu amigo. Ela tem que ter um relacionamento verdadeiro com Jesus. Ela tem que conhecer esse amigo que está ao lado dela, acompanhando ela em todos os momentos. A conversão, muita gente pergunta, né? Ah, então essa graça aí, ela dá direito à libertinagem? Você pode sair pecando? Gente, só faz essa pergunta quem não conhece o que é a graça. Uhum. A graça, ela te dá prazer em servir a Cristo. A graça, ela te dá alegria, satisfação de honrar esse Deus tão maravilhoso que deu a vida por você. Quando, sabe, eu tenho a seguinte visão, irmão Wagner. Uhum. Foi necessário eu me arrastar na lama, comer com os porcos, eu estar perdida para mim compreender o que é a graça de Cristo, a graça tão maravilhosa. Hoje eu sei quão grande é o amor de Jesus por mim. E eu sou capaz de compreender esse amor. Por quê? Porque eu estava perdida e ele me achou. Ele me trouxe para perto dele. E não tem nada maior no mundo do que você poder estar nos braços de Jesus. Não tem nada melhor, nada melhor. E a minha vida eu quero devotar a ele em gratidão por tudo aquilo que ele fez. Isso é a graça. É você fazer por amor, não é por obrigação. Não é que eu tenho que fazer para ser salvo. Eu faço porque eu sou salva. Eu Amém. sou salva em Cristo Jesus. E tudo que eu fizer é para honrar o nome dele. É para servir a ele, porque é tudo por ele e para ele que são todas as coisas. Eu não quero nada se não for para ele. Para que ele seja honrado, porque não tem nada maior do que isso, né, Wagner? Não tem nada melhor. A nossa vida é toda para ele, toda. É verdade. É um prazer muito grande que a gente sente ao estar ao lado de Jesus. E uma coisa que eu ia falar é que quando o Espírito Santo ele te guia em toda a verdade, de preceito a preceito. Ele vai te mostrando tudo na palavra. Ele me ensinou sobre a primeira e a segunda aliança. Me ensinou sobre o dízimo também, com a sua ajuda. Me ensinou o amor dele.
me ensinou a forma verdadeira de amar as pessoas, né? Que não é só amar como... não é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, mas é amar como eu vos amei. Uhum. E como que ele nos amou? Assim como o bom samaritano amou. A gente ama, não é quem está do nosso lado. A gente ama o nosso inimigo, aquele que não quer bem. A gente ama aquele que apedreja. A gente ama todos com amor verdadeiro, porque a nossa guerra não é contra pessoas, mas contra principados e potestades. Exato. E quanto mais almas nós pudermos alcançar para Cristo, mais nós vamos honrar o nome dele, pela glória dele. Então, esse eu acredito que é o meu dever, o seu dever, o dever de todo cristão que ama verdadeiramente a Jesus. Levar o nome dele à frente e mostrar que a mensagem é só cristocêntrica. É a salvação dele, que nós podemos, não importa onde for que você esteja, você pode estar no pior lugar do mundo, nada vai te afastar do amor de Cristo, se você buscar ele de todo o teu coração. Amém. Inclusive, fiquei bem surpreso quando eu vi o seu vídeo lá, porque a gente não chegou a falar, não é todo mundo também que tem a disposição e principalmente que quer dar a cara a tapa, porque você está vendo agora o que é isso, né? Os comentários, bem agradável, né? A gente sabe que as pessoas, né? As pessoas não medem as palavras, mesmo sendo a igreja verdadeira, não medem as palavras para te criticar ali. Então eu fiquei, de certa forma, contente e né, queria te dizer que você continue trazendo. Ah, Wagner, mas eu não tenho muita informação. Você já tem bastante coisa para falar. Você vai vendo que Deus vai somando, ele vai cooperando contigo no conhecimento e tal. Então, você vai tendo bastante coisas ali. Por quê? Porque o pouco de informação que tu tem é muito para quem não tem nada, entendeu? E a gente precisa estar disposto. Não é todo mundo que está disposto aqui para fazer o trabalho de levar. Então, eu quero te parabenizar. Já vou deixar para os irmãos que queiram conhecer o irmão no canal da irmã Ellen. Como é que é o nome do canal, irmã? Seu nome mesmo? Ellen G. Marcondes. Ellen G. Marcondes. Vai ficar aqui, vai estar passando aqui, tá? O canal da irmã. Então você já sabe, vai lá, se inscreve. No link aqui na descrição, eu vou deixar um link do canal com exatamente o primeiro vídeo dela. Que foi um vídeo muito bom, onde ela conta tudo que ela falou aqui de uma forma muito mais enxuta, resumida, mas que você pode ir lá conhecer. Eu vou deixar esse vídeo aqui, o link para você acessar. Já vai lá, já se inscreve lá no canal da irmã. Se precisar falar com ela, deixa um comentário, eu acho que ela vai te responder com certeza. E isso daí a gente vai trocando informação. Eu também estou sempre à disposição, você sabe disso, dentro do meu tempo também, mas a gente vai conversando, né? Alguma coisa sobre isso. Eu quero deixar o versículo bíblico que você falou, porque ele é bem interessante, está lá em Filipenses 1:6. Tendo, pois, certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, o aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Tem algumas coisas que eu vou pescando nas histórias que me chamam a atenção. E o teu foi uma coisa bem particular, assim, que me chamou a atenção. Você era uma pessoa fervorosa dentro da tua fé. Eu, Wagner, acredito muito que Deus vê a fé da pessoa naquilo que ela acredita. Como assim, Wagner? Vamos lá. Eu sou adventista, eu tenho fé nisso que está sendo pregado, então eu vou seguir a fundo. E você, enquanto adventista, seguia a fundo. Deus viu essa tua fé. Quando você saiu, você entendeu que não fazia sentido nada fora do adventismo, porque de fato é o que o adventismo prega. Se você não está lá dentro, não tem meio termo. Não tem Cristo fora do adventismo. E essa é a verdade. Sim. Essa é a verdade pregada lá, porque não é a verdade que a Bíblia ensina, mas é a verdade pregada. Não existe Cristo fora do adventismo. Inclusive, você relatou muito bem que as pessoas dizem que você saiu, você está perdida. Essa é a ideia. Mas Deus ele foi lá, tocou no teu íntimo,
de certa forma, fez você entender que você precisava voltar, mas quando tu foi voltar, tu disse, não, agora eu vou voltar, eu quero somente a Cristo. Você falou isso, né? Para sua mãe, eu acho. Eu vou voltar, Sim, mas eu sim, quero voltar para Cristo. E sim, eu acho que foi nesse momento que, de verdade, foi a tua conversão ali, onde Deus sim, realmente disse, não, ela foi fervorosa naquele tempo, não tinha instrução, agora eu vou agraciar com a verdade. E eu acho que sim, foi o momento em que Deus abriu os teus olhos para começar a te fazer enxergar aquilo que você não enxergava antes. Então, é isso que é o mais maravilhoso para mim da parte de Deus. Ele pega pessoas simples como eu, sabe? Cheio de defeitos, cheio de dificuldade, e agracia com um pouco de conhecimento. É pouco, é mísero, é mínimo, mas já é o suficiente para que eu possa iluminar outra pessoa. E isso é uma dádiva que não tem tamanho. E Deus hoje ele está fazendo isso com você. Então, dos teus maiores presentes, eu acho que Deus te agraciou com isso. E eu tenho certeza que desta vez a tua saída de dentro da igreja adventista foi muito diferente da outra. Porque você sim. não saiu por nenhum problema, nenhuma dificuldade que, entre aspas, te distanciou dos caminhos. Mas muito pelo contrário. Você hoje se sente muito mais no caminho de Deus do que antigamente. Sim. Hoje eu sinto que eu conheço o verdadeiro Jesus. Hoje eu Amém. sinto que eu conheço Deus. Eu sinto que eu sinto o amor dele por mim, o cuidado dele, em todos os detalhes da minha vida. E não tem nada, nada no mundo que se iguala a isso. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Exatamente. Então, sabe, quando as pessoas falam coisas sem saber, quando as pessoas julgam-nos sem conhecer, na verdade elas estão falando mais delas do que de nós. Porque Exatamente. nós sabemos quem é o Cristo que nós conhecemos. Nós conhecemos o amor dele. Nós somos prova desse amor. A nossa vida, nós estamos aqui para devotar e servir a ele. E essas Exatamente. pessoas que nos julgam, será que elas realmente estão dispostas a servir a esse Jesus, a fazer a vontade dele verdadeiramente? É aí que tem que estar a reflexão que essas pessoas têm que fazer. Exatamente. Enquanto nós pudermos servir de todo o coração a Cristo, estaremos aqui, faremos a vontade dele. Enquanto houver fôlego no meu pulmão e enquanto eu respirar, será para louvar e honrar o meu Deus. Amém. Que nós possamos fazer isso sempre. Amém. Irmã, qual é uma mensagem que você queira deixar para um irmão adventista ou para um irmão que esteja aí se questionando muitas coisas internas, tá? Isso é uma coisa que eu já passei por esse momento, você também, de se questionar internamente se a gente realmente está no caminho ou não. Qual mensagem você deixaria para uma pessoa que talvez esteja na sua casa assistindo, mas ela está com uma ansiedade tão grande dentro de si que ela muitas vezes se pergunta por que eu estou numa igreja que se diz verdadeira, mas eu não sinto paz dentro do meu coração para, no mínimo, dizer que eu sou salvo em Cristo Jesus e que a graça de Cristo me basta. Que tipo de mensagem você poderia deixar para o nosso irmãozinho que está assistindo agora? Olha, a mensagem que eu tenho para você é a seguinte: a dúvida em seu coração já é algo que o Espírito Santo já está trabalhando em você. Se você tem essa dúvida, ore, jejue e busque na palavra de Deus a resposta. Busque dentro da Bíblia, dentro da palavra. Não fique atrás de pastor, não fique atrás de literaturas cristãs, mas se apegue unicamente na Bíblia, na palavra de Deus. E ore, busque a ele vai te mostrar a verdade. Eu encontrei várias formas dele me mostrar a verdade. Na verdade, ele primeiro ele desmentiu a profetisa e depois ele me mostrou dentro da Bíblia. Porque mesmo ele me mostrando
que a profetisa não era verdadeira, eu ainda fiquei mexida. Mas aí ele me mostrou dentro da palavra dele. Eu falei assim, não tem como eu querer me enganar mais. Não tem como. Então, busque a Deus de todo o seu coração. Busque a Ele, que Ele te ouvirá. Ele sempre ouve os seus filhos. E principalmente aqueles que são sinceros. Quando você é sincero naquilo que você está perguntando e buscando de todo o teu coração, independente de onde você esteja, independente do relacionamento que você tenha, independente de qualquer coisa, se você buscar a Deus de todo o teu coração, Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Porque Ele se importa com você. Ele se importa. Amém, amém. Eu te agradeço muito a tua participação aqui no canal, tá? Quero te dizer que as portas do canal aqui está sempre aberto para ti. Você de casa, não esqueça, tá aqui o link aqui embaixo. Vai lá, se inscreve no canal da irmã Ellen. Ela tem muito mais para compartilhar com você. E aqui no canal Remanescente, assim como o testemunho da irmã Ellen, nós temos outros testemunhos, mais pessoas que contaram a sua história e outras que ainda irão contar. Se você não é inscrito no canal aqui também, já se inscreve para receber muitos mais conteúdos. Temos a série de Hebreus, que vamos retomar agora com tudo neste ano. Tá? Inclusive, já tem um estudo pronto, que eu não sei ainda quando que eu vou lançar, mas já está o estudo de Hebreus aqui pronto, que é do capítulo 5, tá imperdível. Desde o primeiro capítulo de Hebreus é tudo revelador. Não existe versículo sem revelação. O que existe muitas vezes é falta de meditação. Então a gente precisa meditar os versículos que estão ali para entender esse momento transitório, entender de santuário, entender de antiga aliança, de nova aliança, está tudo ali. Que nem a irmã Ellen falou, está tudo ali, sempre teve, a gente que nunca viu. Então vá lá e estude. Tá? Então a série está completa também. Vou deixar aqui embaixo também a playlist do livro de Hebreus para você que queira se aprofundar um pouco mais no estudo da Bíblia, como ela é. Então, irmã, muito obrigado, tá? Obrigada a você, irmão. Deus abençoe você e a sua família grandemente, porque você é uma bênção de Deus na vida de muitas pessoas. E os estudos que o irmão proporciona, olha, eu vou te falar, são realmente guiados por Deus, viu? Amém. Deus abençoe você grandemente, o seu canal, que ele cresça e apareça cada vez mais e alcance muitas pessoas que, assim como eu, precisam conhecer a verdade. Amém, amém. Esses são os votos que a gente faz também. Deus abençoe a todos e a gente volta numa próxima oportunidade.